Amado Pai, te damos graças por poder estar na sua presença. Faça de cada um de nós aquele verdadeiro vaso que possa transmitir o recado que o seu povo precisa. Somos carentes de ti, porque somos seus, e os seus só dependem de ti. Não dependemos da força humana, mas somente da força divina. Cada pessoa aqui presente, para te seguir, só depende do Senhor. O mundo passa, a força natural do mundo passa, mas aquele que faz a vontade do Senhor permanece para sempre. Queremos sempre andar contigo. Ajuda-nos a andar contigo como Enoque andou, porque o Senhor tem a mesma promessa para nós hoje de arrebatar-nos. Enoque andou com o Senhor e o Senhor o tomou para si. Faça-me andar contigo, este povo andar contigo de acordo com a tua palavra, para o Senhor tomar todos os seus fiéis para ti, no nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Mateus capítulo 21, verso 42. Disse-lhes Jesus: nunca lestes nas Escrituras? A pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta por cabeça do ângulo. Pelo Senhor foi feito isto, e é maravilhoso aos nossos olhos. Amém. Pode assentar, irmãos. Vamos ter aqui uma meditação em alguns cumprimento da palavra de Deus, alguns ministérios que vem manifestando diante do povo desde o princípio. Nós temos escrituras para isto. Nós sabemos que Moisés, ele tem duas manifestações. A primeira, ele manifestou no Egito. E a sua segunda manifestação será em Apocalipse 11, porque ele é uma das duas testemunhas que estarão pregando aos judeus. E dizem: mas Moisés não morreu, e ao homem não está ordenado morrer uma só vez, e depois disto o juízo? A Bíblia diz que Moisés subiu no Monte Nebo e morreu. Mas milênios depois, Satanás quis saber com o arcanjo Miguel onde estava o corpo de Moisés. Ele morreu, mas Satanás não viu onde estava a sua sepultura. Então acompanha-se a Bíblia do jeito que ela é. Todo mundo que morre, Satanás sabe, porque o corpo volta ao pó, e pó é comida da serpente todos os dias, diz o Senhor. Desde o Gênesis 3, ele diz na condenação que veio sobre a serpente: pó será sua comida todos os dias. Sabemos que essa cobrinha aí não come pó, e o corpo de cada pessoa que é pó volta ao pó. Mas o de Moisés ele não encontrou, e por isso que ele queria saber onde está aquele. Judas, você lê o livro de Judas, tem apenas um capítulo,
e ele estava querendo saber onde estava o corpo de Moisés. Mas Moisés passou por um ato de morte. Mesmo a Bíblia dizendo, ele morreu, mas não tem sepultura. Nem Satanás encontrou sua sepultura. O profeta diz, ele passou por um ato de morte, porque no final ele teria que ser usado outra vez, porque Apocalipse 11 relata o ministério de 2 homens. Um que vai cerrar os céus, para que não chova durante os dias de sua profecia. Este foi Elias. Deus não dá um ministério, não mostra um ministério em Apocalipse, se já não houve um acontecimento desse anteriormente. Então ele tem poder para fechar os céus. Este é Elias. Ele tem poder para converter as águas em sangue. Esse foi Moisés. Os estudos teológicos que existem hoje diz que é Enoque e Elias, mas eles estão fora das Escrituras. A Bíblia relata os ofícios dessas 2 testemunhas de Apocalipse 11. Se vai cerrar o céu para que não chova, é Elias. Se vai transformar água em sangue, é Moisés. Não é Enoque, é Moisés. Enoque é um tipo da noiva que vai ser arrebatada. Então, se eles encontrassem o elo certinho para colocar tudo no lugar, eles veriam a mensagem de Deus em cada época que Deus a enviou. Você vê, Enoque foi o 7º depois de Adão, e com Enoque houve um arrebatamento. A Bíblia diz que Enoque andou com Deus e não foi visto mais, porque Deus o trasladara para si. Gênesis 5 também. Nesta genealogia vamos encontrar Enoque sendo o 7º, e Judas, novamente, que tem um capítulo só, diz que Enoque era o 7º desde Adão. E você conta Adão, Enos, Cainã, Maleléu, Jered, e logo você chega em Enoque. O Enoque é o 7º depois de Adão. Quando chegou nele, houve o arrebatamento, porque este homem andou com Deus. Nós estamos vivendo no mesmo período, o período de Paulo. Está ali Paulo, Irineu, Martim, Columba, Lutero, Wesley e Brana, que é o Elias para este dia. No 7º, temos uma promessa nas Escrituras, em 1 aos Tessalonicenses capítulo 4, verso 13 em diante, que haverá um arrebatamento. O arrebatamento dará na 7ª vigília, conforme está em Mateus capítulo 25. Mateus capítulo 25 diz, na 7ª vigília, que é a 7ª era, ouviu-se um clamor, eis aí vem o esposo. Nós estamos vivendo nessa hora de arrebatamento, hora que o mensageiro que veio dizer, eis aí vem o esposo, é o precursor. É o precursor. O mensageiro que teve que dizer, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, foi o precursor, João Batista. Ele precursou a primeira vinda de Cristo. Ele diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas agora não pode vir um profeta dizendo, eis aí o Cordeiro mais, porque o Cordeiro já fez o seu período intercessório de redenção. Durante o período das 7 eras da igreja, ele é Cordeiro. Quando termina as eras da igreja, é uma hora perigosa a hora que nós estamos vivendo, porque ele já está para ser leão e não mais cordeiro. E ele primeiro tem que ser esposo. E na 7ª era, conforme Mateus 25, diz, você lê lá a parábola das 10 virgens e vai encontrar isso, que é na 7ª vigília, que é a 7ª era da igreja também, ouviu um clamor que dizia, eis aí vem o esposo. Este que diz, eis aí vem o esposo,
é o Elias, é o William Branham, que está dizendo: eis aí vem o esposo. O William Branham não é o esposo, mas ele está dizendo: eis aí vem o esposo, que é Jesus Cristo, para buscar sua igreja. Como precisou de um precursor na primeira vinda, tem que ter um precursor na segunda vinda. Se precisou na primeira vinda, por que não na segunda vinda? A primeira vinda ele veio para salvar, a segunda vinda ele vem para arrebatar o seu povo. Agora temos que destacar bem a vinda de Cristo. Olha para você ver, tem agora a ressurreição. Primeiro é a vinda do profeta. Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Foi Jesus quem disse, Mateus 17:11. Elias virá primeiro. Então Elias já veio. Se Elias já veio agora, que foi o irmão Branham, ele veio e ele mesmo veio e disse: eis aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. As virgens nécias, elas não têm azeite, porque o azeite que elas tiveram acabou no período das eras delas. Lutero teve o azeite só para o seu dia, Wesley teve azeite só para o seu dia, os irmãos pentecostais tiveram o azeite só para o seu dia, mas eles têm que saber que o dia deles acabou, eles têm que saber que a era deles terminou. A próxima era depois dos pentecostais é a era da restauração de todas as coisas, é a era do profeta Elias, é a era do precursor da segunda vinda de Jesus Cristo. Em 1933, no Rio Ohio, quando o irmão Branham estava batizando a 17ª pessoa entre 500 pessoas que iam ser batizadas e mais ou menos 4.000 assistentes, uma bola de fogo veio sobre o rio Ohio, e daquela bola de fogo saiu uma voz que dizia: assim como João Batista foi o precursor da minha primeira vinda, tu e tua mensagem precursará a minha segunda vinda. Em 1933, a mensagem pentecostal, ela terminou, se o povo percebesse, que é a mensagem da casca. Terminou. Agora é a mensagem do grão, da semente. E a casca não acha bom, porque a casca vai para ser queimada e a semente vai para o celeiro. Então a casca não sente bem. A casca tem que soltar os últimos eleitos, isto é, os pentecostais têm que soltar os últimos eleitos. Precisa soltar os últimos eleitos. E os últimos eleitos, eles podem sair com as mensagens mais fortes. Quando eu saí da denominação, eu saí com a mensagem do batismo em nome de Jesus Cristo. Eu saí com a mensagem do profeta. Mas quem sabe esses últimos eleitos está saindo na última hora com a mensagem dos 7 selos, dos 7 trovões, das 7 eras da igreja. Eles estão ouvindo as últimas mensagens mais fortes, porque eles são aqueles últimos grãozinhos que estão mais agarrados na casca. E se tiver algum grão xoxo pentecostal dentro da casca, você sabe, vocês que já trabalharam na roça sabem, eu trabalhei um pouco, então eu sei. Você pega uma vagem de feijão e tem uns grãos que estão bem granados. Os grãos granados, eles, a hora que amadurece, eles se soltam dentro da casca, eles chacoalham dentro da casca, eles se soltam. Mas o grão que não está granado, ele é um empirrilhado e agarrado na casca. Ele sugou o resto da vida que tinha na casca, não cresceu, não desenvolveu, não granou, e ele não sai da casca. Esses são os grãos que vão continuar no pentecostalismo deste século. Vai continuar agarrado na casca. Mas os grãos granados, a semente granada, quando escuta a mensagem do Elias, a mensagem do Elias bate, é como um trator que passa em cima das vagens. E depois você encontra as vagens toda aberta, o pentecostalismo todo aberto, e os grãos tudo solto, sem saber para onde vai. Aí a mensagem do Elias está ali. Não é só trator, não é só cambão. Talvez a gente fale isso, tem muita gente que nem sabe o que é isso.
Mas não é só trator, não é só cambão que bate naquela casca, mas é hora dos ceifeiros, dos bons lavradores. Eu pensei nessa leitura, sabe o que me veio? 2 tipos de lavradores, porque aqui está escrito a parábola dos lavradores maus. Então tem lavradores maus, que são obreiros e pastores maus, e tem lavradores bons, que são obreiros e pastores bons. Obreiros e pastores maus perseguem sempre aquela palavra do dia. Se você ler aqui, você vai notar que neste tempo da lavoura, nesse período da lavoura, os lavradores maus estavam sempre perseguindo. Sempre eles estavam perseguindo. Deus mandou uns, eles perseguiam eles. Mandou lavradores, apoderando-se dos servos, feriram um, mataram o outro e apedrejaram o outro. Eles vieram fazendo isso no Velho Testamento. A Jezabel matou vários, e assim veio Deus do sangue do justo Abel, entende? Até de Zacarias, que morreu no altar. Mas eles não pararam. Você quer ver? Mateus capítulo 21, versículo 37 diz: e por último enviou-lhe seu filho, dizendo: terão respeito a meu filho. Era ele próprio, era Jesus contando a parábola dos lavradores maus, e que o dono da seara mandou aqueles trabalhadores, e esses trabalhadores aqui da terra ficaram perseguindo os mensageiros de Deus, perseguiram os seus servos, perseguiram os seus profetas de Deus e mataram. E por último enviou-lhe seu filho, dizendo: terão respeito a meu filho. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: este é o herdeiro, vinde, matemo-lo e apoderemo-nos da sua herança. E lançando mão dele, o arrastaram para fora da vinha e o mataram. E foi o que fizeram com Jesus Cristo. Eles arrastaram Jesus, mataram Jesus, e a vinha exatamente ali em Jerusalém. Quando, pois, vier o Senhor da vinha, que é agora que ele vai vir, hein? É agora que ele vai vir. Quando, pois, vier o Senhor da vinha, que fará aqueles lavradores? Diz-lhe eles: dará afrontosa morte aos maus, e arrendará a vinha a outros lavradores, que a seu tempo lhe deem os frutos. Você sabe, aqui tem uma aplicação para judeus e para gentios. No período do judaísmo, os judeus rejeitaram a Cristo, unido com Roma, rejeitou a Cristo, que era a mensagem do dia, era o Filho que veio. Eles rejeitaram, apedrejaram, mataram, ultrajaram o Filho. E o que acontece é que a vinha tinha que passar para uma outra nação, para outro povo. Por quê? Porque Israel não podia ficar com o Evangelho. Cristo veio. Outra coisa que o povo confunde: eles pensam que falta 7 anos para a tribulação, que é 7 anos de tribulação. Não, é 3 anos e meio. 3 anos e meio Jesus veio e cumpriu. A última semana da 70ª semana de Daniel capítulo 9, a última semana, Jesus cumpriu 3 anos e meio e foi tirado do Messias. Aí sobrou 3 anos e meio, que é exatamente Apocalipse 11, que diz que essas 2 testemunhas vão profetizar 1260 dias, que 1260 dias é 3 anos e meio. Você vai fazer a conta, 30 dias ao mês. O calendário nosso, gentílico, é um calendário enredado, que é um calendário romano. Então tem dia de 28, dia de 29, esse ano que vem parece que é 29, né? E 28, 30, 31, o calendário que Deus sempre trabalhou foi o calendário de 30, foi o dos judeus. Foi 30 dias. A Bíblia, você fazendo a conta, dá certinho. 1260 dias profetizarão as 2 testemunhas de Apocalipse 11.
Então elas vão profetizar 3 anos e meio. Para quê? Para tirar os 144 mil judeus, que são 12 mil judeus de cada tribo, como está escrito em Apocalipse 7. Lá está escrito claramente, 12 mil da tribo de Gade, 12 mil da tribo de Azer e assim por diante. Então ele veio, esses 2 profetas, que são as 2 oliveiras, que está registrado também em Zacarias, as 2 oliveiras que viria, é a mesma coisa, são 2 profetas pregando aos judeus, para tirar 144 mil dos judeus. Mas venha cá, então é 3 anos e meio só de tribulação, não é 7 anos. Se alguém prega 7 anos, ele está confundido. Jesus veio e diz: olha, vocês não vão senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Porque aqueles 3 anos e meio do ministério de Cristo foi exclusivamente para judeus. Ele atendeu alguns gentios, entre eles aqueles gentios que vieram pela fé, como o centurião romano, que era um gentio. E Jesus em Nazaré, para curar algum enfermo, teve que pôr as mãos, porque Nazaré é sua terra. Ele diz: não há profeta sem honra senão na sua própria terra. E lá ele precisou pôr as mãos. Mas um dia ele encontrou com um gentio, um centurião romano, e aquele centurião disse: mestre, não precisa o senhor ir na minha casa, manda somente uma palavra e o meu criado sarará. Essa é a fé que o povo gentil tem. Essa é a fé que o povo gentil tem. Nós temos que perceber isso. Nós dependemos desse tipo de fé. Não a fé, põe um copo d'água no rádio, põe um copo d'água em cima da televisão. Não, a fé daquele gentil. Manda uma palavra e o meu criado sarará. E o que está escrito? Pelas suas pisaduras fostes sarados. Então eu já estou sarado. Acabou. Essa é a fé para o povo gentil. Mas para o judeu era impondo as mãos. Vocês veem, era impondo as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados. Não somos contra impor as mãos, só estamos destacando que usamos os 2 lados. Pode impor as mãos e não impor as mãos, mas a verdadeira fé é aquela: manda uma palavra e o meu criado sarará. O Senhor Jesus Cristo levantou e disse: nem em Israel achei fé deste tamanho. Nem em Israel. Porque Israel, que era o povo de Deus, deveria ter a fé tão pura que não precisasse de toque, não precisasse de apalpar, de pôr a mão. Mas quem teve essa fé foi os gentios. Qual o motivo? É que os judeus chegaram naquele dia e rejeitaram o Filho de Deus. Israel rejeitou. E já que Israel rejeitou, então Deus tinha que pegar a vinha, que era a igreja, tirar do judaísmo e passar para o gentilismo. Ele tirou a vinha, dizendo: vocês não vão ser mais trabalhadores meus, judeus. Eu escolho aqui os discípulos e depois eu vou passar para essa era gentia. E foi o que ele fez. São João, capítulo 1, você vai encontrar, verso 11 e 12, veio para o que era seus e os seus não receberam. Os seus eram os judeus, mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Então aqui está, quem recebeu, tinha aqueles judeus discípulos, depois mais alguns que entraram, e os demais que entraram foi o povo gentil. Nesse período de 2 milênios, o que tem entrado é gentil. Deus está tratando com o povo gentil, porque os judeus rejeitou a Cristo no Calvário, e quando rejeitaram a Cristo, Cristo passou para os gentios. Quando ele estava entre os judeus, ele disse: vocês não vão senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas quando ele ressuscitou em Mateus capítulo 28, lá nos últimos versículos, você já vai ver ele dizer no verso 18 em diante, Mateus 28, 18 em diante, ele diz: ide por todo o mundo. Agora era por todo o mundo, era ensinar todas as nações, não era mais as ovelhas perdidas da casa de Israel. Agora ele diz: todo poder me é dado no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos dos judeus. Não,
fazei discípulos de todas as nações. Fazei discípulos de todas as nações. Antes era só para o judaísmo, mas depois que os judeus rejeitaram, então ele passou a tratar com todas as nações. Nações na Bíblia são gentios, gentes na Bíblia é povo gentil, nações na Bíblia são gentílicas. Quando Deus quer falar com o seu povo, ele trata a nação no singular, mas quando ele diz nações, são gentios. Ele tratou com os gentios. Depois da ressurreição, então o evangelho foi extensivo aos gentios, esta mensagem, porque os judeus rejeitaram. Então deixa eu ler isso aqui novamente, verso 41 do capítulo 21 de Mateus. Dizem-lhe eles: dará afrontosa morte aos maus e arrendará a vinha a outros lavradores, que a seu tempo lhe deem os frutos, porque aqueles não estavam dando frutos mais. E aí entra no versículo que eu li. Disse-lhes Jesus, ou diz-lhes Jesus: nunca lestes nas escrituras a pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta por cabeça do ângulo. Pelo Senhor foi feito isto, e é maravilhoso aos nossos olhos. Se vocês nunca leram isso, escuta aqui agora o verso 43. Isso daqui completa o pensamento. Portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado, quer dizer, tirado dos judeus. O reino de Deus vos será tirado e será dado a uma nação que dê os seus frutos. Aí ele passou para o gentio. Ele tirou o reino dos judeus e passou para uma nação que dê frutos, para os gentios, porque os judeus não deram frutos. Os judeus vieram e mataram o próprio filho, dizendo: esse daqui porventura é o herdeiro, matemo-lo e fiquemos com a herança. E vocês veem que aqueles judeus foram tão malvados que eles não aceitaram a Cristo e disseram: caia o sangue dele sobre nós e sobre nossos filhos. Sobre eles caiu no ano 70, quando o general Tito, aquele general romano, entrou em Jerusalém, e foi uma hora sangrenta, que aqueles israelitas, aquele povo morreu, porque eles disseram: caia o sangue deles sobre nós, e caiu sobre eles, já caiu logo sobre eles, mas eles não pediram só sobre nós, eles disseram: e sobre nossos filhos. Eram judeus pedindo que o sangue daquele Messias caísse sobre eles, caiu no ano 70. O general romano foi lá e matou muita gente, e o povo ficou preso dentro da cidade, comendo casca de pau, diz a história, comendo seus próprios filhos, porque eles haviam dito: caia sobre nós e sobre nossos filhos. Agora os filhos eram exatamente os judeus, agora do ano 45, de 1945, exatamente do período do Hitler. Esses eram os filhos que sofreram e que morreram, cumprindo ali aquela parte do quinto selo. Quinto selo, você vai ver o quinto selo em Apocalipse 6. O quinto selo, aí você vai ver aquelas almas que estão debaixo do altar clamando: até quando, Senhor, justo, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Aquilo ali, estavam clamando, e uma voz foi dita para eles: vocês ficam quietos, porque ainda tem que morrer muitos conservos seus, como vocês morreram. Ainda tem que morrer, que são os 144 que ainda vai morrer. São 144 mil que ainda vai morrer na grande tribulação, que naquele período, Hitler, Stalin, Mussolini, Hitler foi o pior, que tinha raiva dos judeus, ódio dos judeus, não gostava deles, e a igreja católica não interviu naquele tempo para dizer: não faça isso. Hoje ela está pedindo perdão porque ela não fez isso, mas não adianta, vai acontecer outra vez quando a noiva for arrebatada. Quando a noiva for arrebatada, agora vai acontecer com as duas testemunhas de Apocalipse 11 e com 144 mil que estarão mortos durante o período da tribulação. Eles vão morrer por causa do testemunho de Deus. Eles vão morrer por causa do testemunho que eles deram, a Bíblia diz.
este período será um período sangrento também para 144 mil judeus, que são 12 mil de cada tribo em Israel. Inclusive as duas testemunhas irão morrer, diz a Bíblia, capítulo 11 de Apocalipse diz: elas irão morrer, a besta irá matá-las. E hoje eles estão de mãos dadas com a doutrina da Santíssima Trindade, que é a doutrina da besta. Mas o que é a besta? A besta é a união das igrejas, o concílio ecumênico. Esse aqui esperando que seja uma mula, o outro pensa que é um computador, o outro pensou que é o SIC. Não, isso é religião, gente. Isso é religião. A marca da besta é religiosa. A união das igrejas é aquela unidade que forma das igrejas, aquele concílio ecumênico que forma, é a imagem da besta. E vai ser dado poder para que a imagem fale e até mate aqueles que não creem nela, que não aceitar. E os 144 mil não vai aceitar naquele tempo, porque a noiva vai ser arrebatada antes disso. A noiva não passa pela tribulação. O esposo, Cristo, já morreu para salvar essa noiva. Foi por isso que ele morreu, para salvar essa noiva, para dar o Espírito Santo para essa noiva, para que ela não entre na tribulação. Agora, depois que ele tirar a noiva daqui, aí começa os 3 anos e meio de tribulação. E nesse período, tanto 144 mil judeus irão morrer, como as duas testemunhas irão morrer também. Agora a Bíblia diz que não permitirão que seus corpos sejam sepultados, os corpos das duas testemunhas, porque eles vão querer apresentar para o mundo inteiro, e eu estou crendo que é através da televisão que eles vão fazer isso, apresentar para o mundo inteiro esses 2 homens que chamou as pragas do Apocalipse sobre a terra. Guarde bem, quando esses 2 homens estiverem chamando as pragas do Apocalipse sobre a terra, a igreja noiva de Cristo já foi arrebatada. Nesse período já foi, mas eles vão chamar, e aí a besta mata eles, não permite que ele seja sepultado, diz a Bíblia, mas eles vão ser colocados lá na praça da grande cidade de Jerusalém, e vai ser mostrado para o mundo. E depois de 3 dias, um espírito de vida entrará neles, e eles vão levantar naquela praça, e eles ouvirão a voz de cima que dirá assim: subi cá. Leia Apocalipse 11 para você ver. E eles vão subir, os olhos do povo irão ver isso. Eles irão subir, aí não tem jeito da besta matá-los mais. Eles irão subir, eles se levantarão daquela praça e irão subir. Só que eu quero fazer sempre, dar ênfase a isso: a noiva do Senhor Jesus não estará aqui nesse tempo. É por isso que a mensagem de William Branham é a mensagem do Elias que prepara o povo, precursando a segunda vinda, que é rapto, arrebatamento. Porque depois haverá a segunda vinda, que é visível, todo olho verá, Apocalipse 1:7. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo os que o traspassaram com seus credos, com seus dogmas. Eles estarão vendo ele vir sobre as nuvens. Mas quando ele vier sobre as nuvens, 3 anos e meio antes, ele já arrebatou a igreja, ele já levou a esposa para o lar, conforme está em 1 Tessalonicenses 4, 13 a 17. Eu creio que eu não estou confundindo sua cabeça, não, né? Isso daqui é escritura que está cumprindo nesse tempo. Então Deus pega e tira o reino lá no Calvário, tirou dos judeus e passou para outra nação, para os gentios. Ele passou para os gentios, porque os gentios, dentro desse período de 2 milênios, é que ia dar frutos. O judaísmo não tem fruto durante 2000 anos. O judaísmo não tem fruto para mostrar, porque rejeitou a Cristo no Calvário. Eles estão esperando o Messias, quando o Messias já veio lá atrás. 2000 anos atrás o Messias já veio, já morreu, e o judeu está esperando o Messias ainda. Por isso, dentro desse tempo, Deus está tratando com os gentios,
tirando um povo dentre os gentios para o seu nome. Amém. Eu creio que isso daqui é o suficiente para nós. Eu queria apenas relatar, se Deus usa Moisés 2 vezes no Egito e agora no final, ele virá novamente para transformar água em sangue. Mas quem será? Eu quero que vocês notem isso, irmãos. Sempre é um homem ungido com aquele espírito. Não é espiritismo isso. O espírito de Elias, que ungia Elias, é o Espírito Santo. O espírito que ungiu José era o Espírito Santo. O espírito que ungiu Moisés era o Espírito Santo. Então, nesta era, para os judeus, que essa era por vir aí, para a tribulação, os judeus terão lá Moisés e Elias, 2 profetas nesse espaço de tempo, para pregar para eles, para salvar 144 mil judeus. Não fala, a Bíblia não diz nada mais que vai ser salvo os outros. 144 mil judeus é que ele vai tirar na grande tribulação. Então, por que Moisés e Elias? Deixa eu falar sobre Elias agora para me encerrar. Elias veio a primeira vez conhecido o tesbita. Ele era o tesbita, morador ali em Gileade, mas não sabia de seu pai, de sua mãe. A Bíblia não informa nada de sua geração genealógica, nada. Elias o tesbita só, mais nada. Agora, por que isso? Elias foi embora num carro de fogo. Deus passou lá e disse: Elias, você já trabalhou muito, já pregou muito, já condenou, já matou os profetas da Jezabel, que aponta para Roma. Já acabou com os profetas de Jezabel. Agora eu vou te levar num carro de fogo. E Deus passou lá num carro e cavalo de fogo. Deus ainda tem carro e cavalo de fogo. Não pense que Deus parou, não. Ele tem muita coisa muito mais veloz. O mundo hoje está procurando os aparelhos mais velozes, mas Deus tem muito mais. No tempo de cavalos de guerra e carroça de guerra, naquele tempo, Deus já tinha cavalo de fogo e carroça de fogo. Naquele tempo. Agora você pensa bem hoje, quando os homens, naquele tempo era só cavalo e carroça. Hoje tem supersônico, hoje tem a nave. Moço, Deus está muito acima disso. Eles estão preocupados com discos voadores. O profeta diz: discos voadores são anjos enviados de Deus para investigar a terra. Entende? O profeta mostra isso. Simplesmente isso daí é o que nós conhecemos. Agora não importa até onde a ciência vai. Eles estão querendo descobrir por que isso é tão veloz, mas Deus é muito mais veloz ainda. O carro que Deus vai tomar para levar seu povo, a Bíblia diz que num abrir e fechar de olhos, nós seremos transformados e subiremos ao encontro do Senhor nos ares. A coisa será tão rápida, porque o carro que Deus usa é superior à matéria que esse povo descobre aqui na terra. Amém? Eu gosto muito deste Deus, porque ele tem coisas profundas. Então, Elias foi o primeiro. Depois de Elias veio Eliseu com porção dobrada do Espírito de Elias. Ele tinha porção dobrada, é a segunda manifestação. Depois veio João Batista, precursor da primeira vinda de Cristo, terceira vez. A quarta vez que Elias veio foi quando William Branham nasceu numa cabana de pau a pique. Ah, meu Deus do céu, ali o Espírito de Elias veio outra vez, manifestando o seu quarto ministério, cumprindo o que o Senhor Jesus diz em Mateus 17:11, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Logo no 12 ele diz: eu porém vos declaro que Elias já veio. Esse era João Batista. O já veio era João Batista, mas o virá, a palavra tem que ter sentido. Elias virá e restaurará todas as coisas. Exatamente nesse período teríamos que ter o profeta Elias restaurando todas as coisas, depois dessa era chamada pentecostal, que é apelidada de pentecostal. É língua estranha, mas e cura divina. O verdadeiro Pentecostes, diz o profeta, nunca denomina. E eles denominaram em alas por todos os lados. E o Espírito Santo está tirando agora os seus eleitos, a sua semente, de dentro dessa casca. É o quarto ministério, é do profeta desta era para os gentios. Aqui, ô povo gentil, vocês devem saber disto. Deus está fechando a porta da graça. Ele abriu a porta da graça com Jesus Cristo sendo a graça encarnada. A porta da graça foi aberta.
e o povo está preocupado com a porta se fechar. Vamos entrar, gente, porque a porta vai fechar. Sabe quando é que a porta fecha? Quando o povo rejeita o último profeta da graça, o William Marion Branham, o Elias prometido. Não importa, diz, mas ele tem o nome de William. Não importa, ele chamava Eliseu, mas também tinha o espírito de Elias. Ele chamava João Batista, mas tinha o espírito de Elias. E hoje é o William Marion Branham, mas tem o espírito de Elias. E eu não sei qual vai ser o nome do homem no período da grande tribulação, mas ele terá o espírito de Elias também nele, atuando lá naquele tempo. Mas nessa hora final, a porta da graça fecha com o último profeta da graça sendo rejeitado. Quando Jesus diz, Elias virá primeiro, ele está dizendo, Elias virá primeiro que eu, depois eu vou vir e vou arrebatar o povo. É isso que Jesus está falando. É claro, Mateus 17:11, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas, porque os homens, as denominações não restaura, confunde. Mas um profeta vem e restaura, ele mostra na palavra, restaura, e aquilo, a pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta por pedra de ângulo, essa foi a principal. E vocês têm que saber que o profeta que vocês rejeitam hoje, povo denominacional em geral que está me ouvindo através do rádio, se você rejeita um profeta, você rejeita a pedra que termina a era da graça. Acaba a era da graça com o último profeta que Jesus diz, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. É o último profeta da graça. Eles acostumaram parar lá atrás e dizer, a lei e os profetas duraram até João. Mas esses teólogos estão cegos. É clara a Bíblia, a lei e os profetas, quer dizer, profetas da lei. Jesus veio depois de João e era profeta dos profetas. Paulo foi profeta, a Bíblia mostra. Pedro foi profeta, Ágabo foi profeta em Jerusalém. O Senhor Jesus disse, eu vou enviar profetas. Por que esse povo, com tudo que eles sabem, com toda a teologia que eles têm, que nós não servimos nem para lavar o pé deles, com toda a teologia que eles têm, mas estão cegos, não pode enxergar a verdade de Deus nesse dia, não pode tomar a palavra de Deus baseada em estudos. Eu não posso chegar perto de um homem desse, perto de um teólogo desse, coitadinho de mim. Baseado em estudo, eu tenho primário apenas. Vê o que você tem. A questão não é isso, Deus não trabalha através disso. Deus pegou um Pedro que nem primário tinha, falou, você vai ser pastor da minha igreja. Interessante, ao invés de Deus pegar um doutor, pegar um cheio de gabarito, não, vou pegar um Pedro. Pega um Pedro, não sabe ler, não sabe escrever, e você vai ser pastor, que você tem senso, você sabe o que é certo e o que é errado. Você logo fez uma coisa errada ali atrás comigo, mas tinha que fazer mesmo. Quando você disse que não me conhecia, mas agora você está arrependido, Pedro, pastoreia minhas ovelhas. Foi Jesus que fez isso. Foi Jesus que chamou Pedro, foi Jesus que deu diploma para Pedro, foi ele que deu, disse, pastoreia minhas ovelhas. Aqui a carta para você, ó, o cartão de membro, pastoreia minhas ovelhas, você é pastor das minhas ovelhas. O Pedro não precisava sair com um cartãozinho, você me recebe aí que eu tenho um cartão do Senhor Jesus. Não, aquilo ali era a vida vivida. Eles não sabiam ler nem escrever, mas a Bíblia diz, o povo ficava sabendo, esses homens andaram com Jesus. O que eles fizeram, eles andaram com Jesus. Deus quer ver isso em nós. Não é nós queremos ser grandes, saber alguma coisa, é a misericórdia de Deus. Eu sou agradecido a Deus por essa luz que veio para nós nesse último dia. Que luz tremenda, o mundo não pode enxergar isso, mas Deus mandou essa luz para nós. Você diz, mas eu não sou digno, a prostituta também não era. Ele pôs ela para dentro e fechou a porta na cara do sacerdote. Não importa, ele pôs um ladrão, lá da direita ele colocou um ladrão para dentro e fechou a porta para o resto. Os algozes ficou tudo para fora, mas ele pôs um ladrão para dentro. Se aquele ladrão pensasse em igreja católica, ele diria, bom, eu tenho que passar pelo purgatório. Dizia, rapaz, esquece disso. Jesus ia dizer para ele, esquece disso aí, rapaz, que purgatório, hoje mesmo
estarás comigo no meu paraíso. Nada de purgatório não, hoje você já vai para o paraíso comigo. Que privilégio. Era mal ser um ladrão naquele dia, mas que privilégio era ir para o paraíso. E era bom ser um sacerdote naquele dia, mas que desprivilégio ir para o inferno naquele dia. Rejeitou o Messias, se perdeu, o ladrão, mal na sociedade, rejeitado pela sociedade. Cristo enfiou ele no céu. Você vai para lá, você vai para o paraíso. Quem vai para o paraíso já está praticamente no céu, porque o paraíso é a 6ª dimensão, o céu é a 7ª, já está chegando na 7ª dimensão. Aleluia. Senhor Deus, obrigado por tudo isto, Senhor. Que estes ministérios que o Senhor tem mandado na terra são ministérios que têm alegrado os eleitos. A porta da graça abriu com o Senhor Jesus e agora fecha com o último profeta, restaurando todas as coisas. Deus, abre os olhos desse povo para enxergar essa mensagem. Não importa quantos aderem-se a ela, não me interessa. O Senhor tinha meia dúzia, o Senhor teve uma dúzia de discípulos e um ainda era um demônio. O Senhor não tinha muita gente, tinha uns 500 no dia de Pentecostes, não tinha muita gente, Senhor, mas o Senhor sempre tem os seus eleitos no dia. E ajuntando de todas as eras, a Bíblia diz que dá milhões, porque de todas as eras da igreja, eles levantarão, eles serão ressuscitados, e nós subiremos juntos a encontrar com o Senhor nos ares, e para sempre estaremos com o Senhor. Ajuda-me a andar contigo, ajuda esse povo a andar com o Senhor, como Enoque andou e o Senhor tomou ele para si. Me ajuda a andar com o Senhor, até que o Senhor me tome, juntamente com esta igreja, para o Senhor, nesse dia final, em nome do Senhor Jesus Cristo, andando com o Senhor. Amém, Senhor.